Sejam muito bem-vindos, então, hoje, Thinkers. Estamos hoje aqui no nosso estúdio home office para mais um episódio do nosso Thinkcast. Hoje nós vamos começar com um assunto muito interessante, que é um livro que é uma bíblia nos dias de hoje, orbita os nossos nosso dia a dia, que é o livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Com vocês aqui, Rafa Trombini. Sejam todos bem-vindos, Thinkers. Hoje, então, o assunto, como o Ivo falou, é sobre o porquê, né? Então, vamos falar um pouco sobre o livro de Simon Sinek, um pouco colocando quem é Simon Sinek, né? Simon Sinek, então, ele é um inglês e ele é especialista em liderança, é um palestrante. E ele tem como formação, por incrível que pareça, Ivo, ele tem uma formação base dele no direito, para tu ver como a gente vem falando sobre isso, né? Que nem sempre o nosso diploma, né, vai nos definir quem nós somos e o que a gente vai atuar lá na frente, né? E isso é um paradoxo, uma quebra, né, do sistema. E a gente vai voltar sempre falando sobre o sistema. E ele fez uma pós-graduação em antropologia. E o Simon Sinek ele foi descoberto, né, pela sociedade, vamos dizer assim, através de um TED em 2002, né, se não me engano a memória. Desculpa, 2009, aonde ele trouxe um método, né, um conceito do porquê, né? O porquê, a pergunta que nós vamos iniciar aqui, acredito, né, para a gente iniciar o nosso podcast hoje, seria a pergunta: o porquê que você acorda todo dia e faz o que faz? Verdade, Rafa. E o conceito dele é o círculo dourado, né? O Golden Circle lá, que dentro do empreendedorismo ele é muito utilizado. Só que nem como nós estávamos conversando antes, ele vai muito além. É, é muito pessoal, é muito teu dia a dia. O que te faz acordar todo dia? Qual é de fato que é o teu porquê? E isso é algo muito importante, porque enquanto não souber aquilo que é o meu porquê, aquilo que de fato me faz me mover independentemente de questões financeiras, aquilo que é o meu filtro de vida para tomar as minhas decisões, eu passo a ser um NPC. Eu passo a ser um coadjuvante de uma vida. Eu passo a estar à mercê daquilo que os outros têm a me oferecer. Então eu passo a fazer parte do porquê de outros. Quando tu encontra o teu porquê, quando tu encontra o porquê você levanta todo dia, de fato, aí você vai estar tomando as rédeas da tua vida. É muito interessante isso, né, Ivo? Ser o coadjuvante, né? Você estar à rédea da tua vida. Se você não sabe de fato, conforme o autor, o seu porquê, você está vivendo o sonho de outro. Você está participando do sonho do outro, né? Então, em relação aos porquês que o livro coloca, nós temos uma divisão, né, do Golden Cycle, né, que em traduzido é círculo de ouro, né, círculo de ouro, aonde tem centralizado o porquê, ao redor do porquê nós temos o como, e, por fim, na parte mais externa, nós temos o que. Quer falar sobre isso, sobre as tuas experiências em relação a isso, para a gente tentar trazer isso para o nosso dia a dia, né? A gente não ficar aqui. Vamos falar sobre, sim, algumas ideias do livro em relação à Apple, em relação a Harley Davidson, mas isso fica muito longe das nossas vivências, né? Vamos tentar falar sobre um pouco disso, mas tentar trazer isso um pouco para o nosso dia a dia, né? Para com que nossos thinkers eles consigam ter ideias, né? Ter insights, que o que eles podem melhorar no seu dia a dia, ter essa visão um pouco mais clara, né? Mais aberta das ideias que a gente vai trazer aqui, né? No nosso dia a dia, das nossas vivências, né? Sim. Vamos lá, exemplificando para uma coisa um pouco mais simples. Começo porque eu vou trazer um exemplo de estudar inglês, tá? Vamos criar um exemplo agora. O estudar inglês. O que é? É estudar inglês, aprender a falar uma outra língua, tá? A gente passa às vezes na escola, no nosso sistema educacional, não tem o porquê você estudar inglês. O que ele traz muito é o que você tem que fazer. Você tem que estudar. Como?
vindo na aula, preenche exercíciozinho, fala aquela palavrinha, aprende o to be. Pra quê? Pra passar de ano. O que eu tenho que fazer? Passar de ano. Muitas das pessoas terminam o seu ensino médio sem sequer, às vezes, lembrar o que é o verbo to be. Eu me incluo dentro desse grupo, porque eu só estudava, eu só fazia o que tinha que fazer. Tinha que fazer o exercício, eu tinha que ir trabalhar, ir para a escola, não faltar, eu tinha que tirar boa nota na prova para ter a média 6. Então aí está um exemplo do que é. Mas o que, que acontece nesse sentido você precisa entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Vamos trazer para o dia a dia de um trabalho. O que que me faz acordar todo dia de manhã? Porque eu tenho que trabalhar, senão eu não tenho o que comer. Então, quando você não tem claro o seu porquê, você vai estar sempre indo no sentido de eu tenho que. Se tu orbitar, se tu parar hoje e pensar assim para ti, se te perguntarem, tá, por que que tu levanta? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ajudar tal pessoa, eu tenho que fazer tal coisa para minha esposa. Você não está fazendo aquilo de coração. Ter um porquê claro é ter uma crença central. A gente vai entrar isso aí, Rafa, falando um pouco mais ali para frente, em relação ao sistema límbico, né, entrar na parte do o córtex pré-frontal é o quê? Tá? Então a gente pode começar por isso aí. O como as coisas acontecem também vai estar numa fase que tu tem que racionalizar o que tu vai estar fazendo. Agora, o porquê você vai estar fazendo isso, você vai poder entrar num outro sistema que é o límbico, onde está muito emocional, onde você tem prazer, né? O prazer ele não deixa de ser um sentimento não deixa de ser uma emoção. E aí, com isso, você começa a tomar as tuas decisões em prol de outras coisas, não somente do tenho que fazer. Tem que ser assim. E geralmente as nossas decisões, baseadas no livro, e é muito interessante essa questão biológica, que o porquê, pensando em mente, pensando em anatomia de cérebro, ele está vinculado ao sistema límbico. É onde estão lá todos os nossos registros das nossas emoções. Então, quando você tem um porquê claro, você tende a passar uma informação para o outro ou para si mesmo, absorvendo a informação de um outro que tem um porquê claro, através de uma conversa que libere uma emoção. Geralmente, as nossas decisões, elas são sempre uma palavra muito dura, né? Mas há uma probabilidade muito grande de nós tomarmos decisões, muitas dos nossos cenários, enfim, através de um lado emocional, né? Muitas das decisões, elas são tomadas dentro desse emocional. E o sistema límbico ele faz isso muito bem, apesar de fazer muitas vezes tomadas de decisões erradas, que acabamos tomando durante a vida, mas o porquê ele influencia isso. Então, o autor ele diz que ele é de dentro para fora. Usualmente a gente percebe a sociedade como um todo querendo de fora para dentro. De fora é o quê? É o que eu vendo, o que eu faço, né? E o como é como eu faço tudo isso. Mas a parte bem importante também é a coerência entre o porquê, o como e o que eu faço. Muitas empresas, elas tendem o como, bem claro, tem o que, bem claro, mas se você pedir o porquê que fazem aquilo, desde os funcionários, desde o alto escalão ou desde a própria proposta da empresa, ela não sabe o porquê. E se sabe o porquê, ela não tem uma coerência entre o como e o que é como eu faço o produto e como eu vendo o produto, né? Acho que tu pode dar um insight aqui sobre o teu empreendedorismo, Ivo, que é muito legal, entre eu tratar não sei se é assim que posso dizer, né, que não é Sim. minha área, mas tratar o cabelo, eu ter uma experiência em relação ao tratamento. Parece ser frases muito parecidas, mas elas têm uma desconexão, né? E isso mostra o como e o porquê, acho que para ficar bem claro aqui. Então vamos lá. A gente falou que poderia estar falando sobre a Apple, tá? Então, dentro do nosso empreendimento lá, que é o Equilibrium,
A gente tem uma clínica de terapia capilar. E eu digo que o Equilibrium, ele é o iPhone da área da estética e beleza. E saúde. Como assim? Cara, quando a gente. Por isso que eu digo, você tem. Tá tudo aí. Você modelar, você se espelhar, não precisa ser no mesmo teu nicho. Não precisa achar que é aquela coisa hollywoodiana de quanto vai achar o teu porquê. Mas a gente se espelhou muito na Apple, principalmente no lançamento do iPhone. Por quê? Quando o Equilibrium foi ser criado, a gente olhou e disse assim, tá, mas o que que a gente vai fazer de fato? A gente olhou o que a gente ia fazer. A gente ia cuidar de cabelo, ia ter que escovar cabelo, lavar cabelo, coisa que salão faz. A gente ia falar coisas sobre saúde do cabelo, né? Que é uma coisa mais de uma área médica, que é a área dermatologista, tricologista, que trabalha muito nisso. Isso Então seria o também, como, né? também já tinha. Experiências de spa também já tinha. Tudo isso é o que a gente já estava querendo propor em fazer. Tá? Então, cara, já tudo existe. Tá, ok. O que já existia tudo. Vamos lá agora com o como. Como que a gente vai empacotar essas três coisas e entregar isso para o meu cliente? Então aí entrou a parte da experiência. Então vamos lá, eu posso juntar uma parte de salão, eu posso trazer uma parte técnica, tricologia ali em cima, eu vou ensinar também o meu paciente pela questão da liberdade ali, para ele ser diferente dos demais, querer algo. Ah, o mundo é. Frase que mais se ouve: o mundo é corrido. Lá a gente diz: aqui você vai ter que andar, porque vai precisar de um tempo. Então vamos lá, a gente chegou no que, a gente empacotou no como, tá, mas o porquê? Aí vem uma das nossas bandeiras, porque não existe beleza sem saúde. Então esse é um dos porquês. Você pode ter mais um do porquê, principalmente dentro do negócio. Então o nosso porquê forte é porque não existe beleza sem saúde. E a saúde, ela não é somente ali do couro cabeludo. Então a gente fala muito sobre alimentação, a gente fala muito sobre exercícios, qualidade de vida, a gente fala muito sobre ter um tempo para si, desacelerar, desopilar a mente. Então você traz muitas coisas de como para trazer isso. Tá, Ivan, mas o que, que isso tem a ver afim com o iPhone? Quando o iPhone foi lançado, e-mail já existia, conexão com a internet já existia, celular já existia, iPod lá que tinha as músicas já existia. A única coisa que o cara fez foi trazer tudo num pacote e entregar de uma embalagem diferente. Então, às vezes, é ressignificar aquilo que você faz e entender de fato lá na tua essência o porquê que tu tá fazendo aquilo. Às vezes não precisa abandonar aquilo que tu está fazendo, mas em si trazer, não, olha, o meu porquê de estar aqui enquanto um líder é trabalhar até o fim a ponto de que eu conseguir trazer clareza para toda a minha equipe. Isso também pode ser um porquê. Você pode só ressignificar o que já existe, embalar numa mensagem e de fato tu começar a comunicar. Porque o porquê, ele nada mais é, às vezes não é fácil de tu achar, às vezes tu vai estudar, tu vai tentar te entender, te aprofundar, não vai ser fácil tu achar teu porquê. Mas às vezes ele já existe, você só não tá querendo ver porque você tá olhando que ter um porquê forte, ter um motivo de vida é simplesmente eu é, transformar multidões, milhares de pessoas, aquela coisa que vende. Eu sou coach também, mas eu não sou dessa galera que assim, meu Deus, é transformar milhares de pessoas. Cada um tem a sua mensagem, o seu corre, a sua vida, o seu passar aqui. Então, cara, olha para ti. O teu porquê tá dentro de ti. Por isso que traz o sistema no livro ali, que é de dentro para fora. Porque é uma crença. O que que tu acredita que veio fazer nesse mundo? Muito bom, muito bom. Vou colocando um ponto da Apple até para os Tinkers entenderem, e o que está no livro, e a gente estratificar isso melhor. O porquê da Apple, representada pelo Steve Jobs, né, na época, enfim, era desafiar o status quo, né? É quebra de paradigma, é enfrentar o sistema, é o sistema dizer que não tem como, né? O Ivo trouxe aqui que uma das maneiras que eles fizeram foi integrar todos os sistemas em um aparelho e eles tinham um porquê muito claro em relação ao desafio do status quo, né? Eu lembro
algumas palestras, enfim, do Steve Jobs, ou algum anúncio, enfim, agora me vem aqui na cabeça, que quando ele lançou o aparelho de música, né, o iPod, No iPod. o iPod, né, eu lembro que ele dizia o seguinte: você terá X números de músicas neste tamanho, nesse formato, no seu bolso, enquanto você pratica um esporte. Então a última coisa que ele estava fazendo era vendendo o aparelho. Ele estava vendendo algo que aí nós estávamos no disquete, na fita, né? No toca-fita, né? Eu lembro do No toca-fita, né? Walkman, No né? Walkman, isso, muito bom. Walkman, que nós tínhamos um limite de músicas, muitos Walkman tinha que voltar, né? E não tinha auto-reverso, Pra te não gastar a né? pilha, tu botava a caneta Bic e ficava Então, para girando. vocês entenderem o porquê. Então, ele desafiou o status quo, ele entregou algo que naquele momento não existia, é impactante, e isso é um porquê claro. Em nenhum momento ele diz da qualidade do produto dele. Então, quando tu tem um porquê muito claro, a pessoa que se identifica com esse porquê muito claro, muitas das vezes ela não está nem pensando na qualidade do produto, mas sim na experiência que ela está vivenciando naquele momento. Então, o livro traz muito disso. Até porque a Apple, ela iniciou, e vamos dar um exemplo da Harley Davidson, né? O livro traz isso também da Harley Davidson. Hoje, eu não sou motoqueiro, eu não tenho a qualidade de falar sobre uma moto, mas eu tenho clareza que tem sim outros produtos de motocicletas muito superior como a Harley Davidson. Só que a Harley Davidson, ela conseguiu ter um porquê muito forte do ponto de vista que chegou a influenciar as pessoas a terem uma maneira de se viver, né? O porquê da Harley Davidson é liberdade. Compre uma Harley Davidson e tenha liberdade. Isso é o porquê muito forte da Harley Davidson. E criou não somente uma marca, mas um modo de vida. Um modo de vida. Então, que as pessoas se tatuam, que as pessoas se vestem. A marca já nem é mais da marca. A marca é daqueles que se identificaram. Mas aí onde eu quero chegar? O produto, ele é o melhor do mercado? Não. Existem motos muito superiores. Mas a liberdade que a marca vende, as outras marcas não fazem. As pessoas compram o porquê da marca. Aí uma outra propaganda do Steve Jobs que pra mim, assim, cara, o máximo. É ele falando, inclusive tem no filme dele, é ele falando que a Apple ela é a Apple ela é para os loucos, os desajustados, aqueles que pensam que podem mudar o mundo e que de fato mudarão. Então, quando tu compra um iPhone, quando tu compra um iPad, quando tu vai no iMac, cara, tu não compra um computador, tu não compra um celular, tu compra o pertencimento àquela tribo, aquela, como é que eu vou te dizer assim de uma maneira mais simples, aquele movimento. Eu quero fazer parte. É uma família, é como se você usasse um brasão da tua família antigamente. Então, quem você é? Ah, eu sou o cara que usa o iPhone. Então, você é um cara diferente. Você pensa diferente dos outros. Você não faz parte da massa. Então, e todas as propagandas da Apple, você pode revistar aí o YouTube inteiro. Se você encontrar alguma que ele vem falando, nós temos a melhor câmera, nós temos a placa XYZ que comparado com a concorrente. Não, todas as propagandas estão mostrando um momento de você viver aquele momento com o teu familiar. Do iPhone 14, acho que aparece a mãe correndo filmando a filha correndo. E aí, por quê? Porque eles queriam mostrar a estabilidade da câmera em Que ela não movimento. distorce, né? Que ela não distorce, que ela não balança mesmo correndo. Mas o que ele mostrou ali? Participação dos momentos que tem valor para aquela família ali vendo a filha correr. A Harley, uma outra coisa da Harley é o seguinte: é a marca mais tatuada do mundo. Sério? Eu não sabia dessa. Sério. É a marca mais tatuada do mundo é Harley Davidson. O que faz tu botar a marca de um produto no teu corpo? É o que tu falou, é o pertencimento de uma tribo. Eu faço parte dessa família. Nós somos uma tribo, os Thinkers, a tribo que está reunido nessa fogueira digital, trocando experiências, ideias e conhecimentos.
Então, o que, que o Fincast quer fazer? Quer criar uma tribo. Criar uma tribo que goste desse tipo de assunto. Quer criar uma tribo que acredite que você não precisa ser um idiota na frente de uma câmera fazendo uma live de NPC, que você pode pensar, que você pode desafiar o status quo, que você pode questionar aquilo que está acontecendo contigo, mas de fato você venha ter um pertencimento nesse público. A gente não quer conversar com todo mundo. A Harley não quer conversar com todo mundo. A Harley não quer conversar com um cara que quer andar 300 por hora. A Harley quer conversar com aqueles que querem fazer parte da família dela. A Apple também. Então, eles têm um porquê muito claro. Agora, qual é o porquê da Honda? Só porque a Honda às vezes tem uma moto mais barata, mais popular, uma CG da vida rodando aí? O porquê da Honda é baratear os custos e entregar uma locomoção, uma locomotividade para a pessoa, um transporte para pessoas. E ela consegue a um baixo custo. Então, a história da Honda, cara, a resiliência da Honda é incrível. O cara juntava na Segunda Guerra Mundial as latas que carregavam as munições nos aviões para a construção das motos, das coisas. A fábrica dele na Segunda Guerra lá foi destruída 2 vezes. E ele levantou juntando as sucatas dos aviões, as coisas, e continuou fazendo. Então, o que que fez ele continuar apesar de todas as diversidades? Ele sabia exatamente o que ele queria fazer. Então, Ivo, eu posso entender aqui dos porquês e trazer para nossa realidade, né? É sempre bom, e esse é o intuito do Fincast, é a gente aproximar do mais próximo da nossa realidade. Então, a pergunta que eu faço para nós aqui, Ivo, qual é de fato o nosso porquê? Então, eu entendo, vou fazer a pergunta para ti, mas acabo respondendo a minha parte, né? O porquê que nós montamos o Teamcast e que é de comum senso entre eu e o Ivo, apesar de temos crenças diferentes, né? Ideias diferentes. O central disso é a gente desafiar sim também o status quo, a gente desafiar o que é rotina para todo mundo, né? A forma como pensa, a forma como olha, não desafiar, ser uma pessoa questionativa. Então, os assuntos que nós estamos trazendo aqui vai ser sempre assuntos que você vai dormir e vai pensar, cara, mas eu nunca pensei dessa forma, né? Aí vem de frente a pergunta: o porquê você levanta todo dia e faz o que faz? Qual é o seu porquê? Isso é uma pergunta disruptiva. É uma pergunta que eu estava me fazendo. Estávamos conversando nos bastidores aqui, eu e o Ivo, e eu disse: Olha, Ivo, tem alguns porquês. O porquê ele é central, né? Eu entendo dessa forma. O porquê, que a gente fala, chama crença central. Né? E ela está muito vinculada àquilo da onde eu vim, as coisas, as experiências que eu tive, as informações que eu tive acesso, e eu criei uma crença central. E muitas das vezes eu não tenho muita certeza dos meus porquês do ponto de vista da minha vida. Eu disse, Ivo, a gente vai lá falar sobre os porquês e eu tenho uma dificuldade para ter clareza sobre um porquê central. E aí começamos a conversar, começamos a falar, e muito do que me veio, e também estamos passando no processo, é que o meu porquê central hoje ele seria melhorar como ser humano. Eu acho que não tem como eu ter um porquê central sem eu primeiro entender quem eu sou de fato. Porque o propósito ele tá ali dentro, né? Eu preciso saber o porquê que eu vou abrir uma padaria. Eu preciso saber o porquê que eu vou trabalhar no hospital. Eu preciso saber o porquê que eu vou ter uma família. Eu preciso saber o porquê das coisas, das tomadas de decisões que eu estou tomando. Então, se eu não souber de fato, através do meu autoconhecimento, em evoluir, começar a me entender, eu posso não ter clareza do porquê que eu acordo de manhã. Faz sentido isso para ti? Tá, vou te devolver uma pergunta e vou dissertar depois em cima um pouco.
Você não tem o seu porquê claro, mas você faria qualquer coisa após levantar? Não faria. Que aí são os meus valores, né? São teus valores. São meus valores. Vai passar pelo teu filtro. Não vai acordar de manhã. Vamos lá, a rotina do Rafa tá um pouco acima da minha, mas o Rafa é um cara que, assim, exercício físico para ele, meditação, cara, ele tem regradinho, tudo certinho ali. Eu orbito hoje por alguns. Tô num pico de estudo, depois volto para um pico de trabalho, vou para um pico de academia, de treino, mas entendo que esses pilares eles têm que estar andando junto. Só que tu não é um cara que vai acordar de manhã e vai descer, pegar uma pizza que você comeu antes de noite, sobrou, abrir uma coca de 2 litros, tomar, sentar no sofá, ligar o controle e ficar esperando até o horário de tu ir trabalhar. Vai voltar para casa, vai ligar a TV, vai comer outra coisa que tem por ali, um biscoito, e vai deixar o teu corpo esmorecer porque você não tem o que fazer. É isso, Napoleão Hill diz que é alienado, né? É um comportamento alienado. Não, só para fazer a Sim, colocação, sim. Então pode seguir o hoje, raciocínio. hoje tu Não não, tem um comportamento hoje tu alienado. não tem um comportamento. Porque eu tenho como um porquê claro, não tão claro, né? Mas eu sigo uma metodologia de um porquê que eu criei e eu me sinto bem nele, é que a mente e o corpo, elas têm que estar conectados. Através do meu autoconhecimento, através de eu saber quem eu sou de verdade. A questão do esporte, hoje eu pratico esporte de alta performance, ela vem intrinsecamente em mim, que hoje eu descobri através do autoconhecimento, que eu tenho uma personalidade, né, nos traços e facetas, eu não vou abrir tudo isso, mas num traço, numa faceta que eu descobri, que para mim conseguir manter o equilíbrio do meu corpo, é necessário fazer um esporte de alto rendimento. É a única forma que, através da minha personalidade, eu consigo manter um equilíbrio emocional. Então, eu fazia isso sem saber, porque eu não tinha clareza do meu traço de personalidade. E depois que eu fui estudar sobre traço e personalidade, eu descobri que, cara, sou eu através de um estudo. E eu já executava isso inconscientemente. Por quê? Porque naquele momento que eu fazia aquela situação, eu me sentia equilibrado emocional e com certeza eu tinha prazer em fazer aquilo. Eu me sentia melhor. Eu ficava e fico em estados melhores. Então, olha que maluco isso. Eu fiz análise do teu perfil, eu li lá e isso tá muito lá, porque dentro da tua personalidade, do teu perfil de comportamento, das tuas tomadas de decisões, tem muito uma questão de competitividade também. Então, só que tu é um cara que compete contigo. Então, a alta performance te leva, cara, eu subi mais um nível, eu subi mais um Um por nível, cento subi melhor todos os 1% dias, né? melhor todos os dias. Então, voltando lá, quando tu não tem um porquê claro, tu tem que ter claro teus princípios e valores, que eles vão ser vão ser parte de filtros que vão te ajudar a chegar no teu porquê. Como eu falei um pouco antes ali, não é fácil tu encontrar o teu Não. porquê. Não é fácil. Só que às vezes tu fica achando, cara, será que é um porquê muito grande? Será que eu preciso de fato transformar a vida das pessoas ali? Será que eu tô aqui para fazer o quê, velho? O que que eu tô aqui para fazer? O que que eu vou fazer nessa jornada que a gente chama vida? Nesse tempo enquanto eu respiro. Então, esse é o grande porquê, assim. Vamos lá, o Ivo. Vamos falar um pouco do porquê do Ivo. Depois a gente vai falar um pouco do porquê do Fincast. O Ivo, ele tem um porquê que é, que nem o Rafa falou, cuidar de mim primeiro. Como assim, Ivo? Que egoísta, que ego. Não, cara, porque o meu porquê é cuidar da minha família. Falei no podcast passado que a minha esposa me desafiou a voltar ali porque ela queria que eu ficasse mais tempo com eles. Então, se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar da minha família? Se eu não cuidar do meu emocional, como que eu vou transmitir um emocional para minha família? Como que eu ali não tiver com uma alta performance, um conhecimento para trazer rendimentos financeiros, como que eu vou trazer uma segurança para minha família? Então, o porquê que o mais forte do Ivo é muito centrado na família. Nossa, que egoísmo, tu não quer ajudar as pessoas como todo mundo fala? Não, minha mãe já falava, não sou todo mundo.
Então, eu quero cuidar da minha família, mas para cuidar dela eu tenho que cuidar de mim. Um cara fraco não cuida da família. Um cara que não procura evoluir espiritualmente, emocionalmente, cognitivamente, vai estar morrendo, né? Vai ser uma pessoa fraca, não vai ser um exemplo para a família, não vai deixar um legado para ela. Então, por isso que eu digo, o meu porquê é cuidar de mim. Agora, o porquê do Fincast é levar essa mentalidade também para vocês, que, cara, não existe nada de errado você cuidar de você primeiro. Não existe nada de errado você querer ser melhor no teu 1% melhor. A competitividade que tu tem no mundo é somente contigo. Contigo. Não tem ninguém mais ali na tua frente que vai fazer a diferença no mundo se não for você. O mundo que orbita na tua volta, se tu não estiver bem, não vai. Então, cara, olha para ti, pensa, questiona. Se tu acordar toda manhã e começar a questionar o porquê que eu tô acordando, tu já tá buscando o teu porquê. Se tu antes de deitar, tu deixar teu cérebro trabalhando e dizer assim, cara, se amanhã eu não for trabalhar no que eu trabalho hoje, no que eu trabalharia? Se dinheiro não fosse algo preciso hoje para mim, o que eu estaria fazendo? Se eu aqui hoje, enquanto um pai de família, enquanto alguém que está procurando uma família, ou enquanto alguém que não quer uma família, o que eu faria se eu não estivesse fazendo isso hoje? Se tu achar alguma coisa diferente, começa a olhar para ela de uma maneira um pouco mais carinhosa e ver se faz sentido. Bota num mural, não sai correndo atrás assim desesperadamente. Achei. Não, analisa. Olha aquilo ali, tá? Então, OK, eu estaria fazendo isso aqui hoje. Mas como eu estaria fazendo? E o que exatamente isso estaria transmitindo? Se tu pegar o círculo dourado, inverter ele, ele é um cone, como se fosse uma pirâmide. A base é o que tu faz todos os dias. O centro é como você faz o que você faz todos os dias. Agora, só vai ter o topo se tu entender o teu porquê. E o topo da tua vida é tua vida. Não é te comparando, o topo, vocês estão aí fazendo um podcast, vocês estão sendo aí a tribo Thinkers, mas eu não estou vendo vocês andando numa Ferrari. Muitas pessoas podem alugar uma Ferrari, gravar um vídeo e você achar que ele é próspero. Você achar que ele é foda. Seguidor, cara, tu pode comprar. Se tu tiver um mínimo de dinheiro, R$ 1.000, tu começa a comprar 10 mil seguidores aí de qualquer lugar. E aí parecer que é alguém muito grande. Por que a gente fez a camisa Sou da tribo Thinkers, os inimigos da normose? Porque nós somos inimigos daquilo que é normal para o mundo, porque a gente acredita que o mundo pode ser melhor. E por que a gente colocou a camisa para vender? Porque assim, seguidor é fácil de ter, eu posso comprar. Agora, enxergar pessoas na rua usando a camiseta Eu Sou da Tribo Thinker é como se tivesse tatuado a Harley. É criar um movimento, é criar pessoas que estão pensando em querer evoluir para poder evoluir a sua descendência, para poder evoluir aqueles que o rodeiam, para poder evoluir aqueles que eles amam. Não sei se fez sentido para ti, porque, Faz gente, todo a sentido. gente não combinou falar sobre o porquê do Fincast. Saiu. Tá sendo. Estamos fazendo ao vivo aqui, né? E é isso que a gente quer. A gente não quer ficar. A gente não quer ficar mascarando, né? A gente não quer ficar copiando e colando, né? A gente quer trazer a nossa realidade, as nossas dúvidas, os nossos receios. E também, através da leitura, a gente vai se descobrindo, né? Tanto que aquilo que eu falei pra ti, né? Às vezes, alguns porquês eles não são claros, né? Eles não são claros. Mas acho que a grande questão da vida é esse, a gente identificar isso, né? Ter um porquê claro na vida, porque a grande maioria das respostas, e provavelmente quando a gente fez a primeira pergunta lá no início e colocou por que você levanta todos os dias e faz o que faz, geralmente, né, não a grande maioria, vai ter a seguinte resposta. Que eu sei como o que eu faço, né? O que eu executo, né? Eu vou para o trabalho, o que eu faço, enfim. Sabem o que faz,
mas muitas vezes não sabe os seus porquês. E esse porquê me parece, Ivo, e eu falo isso pessoalmente, em algum momento ele vai te cobrar. Algum momento isso vai vir. Muitas das vezes, e muitos de vocês, Thinkers, quando a gente faz essa pergunta, por que que eu acordo de manhã e faço o que eu faço, vai vir uma resposta, e já veio para mim também, é o dinheiro. Cara, eu faço o que eu faço por causa do dinheiro. Conforme o livro, conforme o Simon Sinek, né, ele fala que o dinheiro ele pode ser um objetivo. O objetivo ele não tem nada a ver com o porquê. Até tem uma citação de um outro autor que eu li, e ele diz o seguinte, nós comentamos isso hoje de manhã, né, Ivo? Fato entrar dinheiro, né? Então, primeiro trabalhe para um propósito claro, que é os teus porquês, né? Para um propósito claro. Depois, a consequência do dinheiro é automática, né? Tu entende dessa forma? Tu interpretou dessa forma o livro, Ivo? Qual é a tua ideia? Porque a grande maioria vai olhar para o dinheiro, vai porque esse é o sistema. O sistema ele te impõe sempre com a primeira resposta o dinheiro. Cara, vamos lá. Eu tenho uma frase que eu falo que tu não pode tomar as tuas decisões com a barriga. Como assim, Igor? Cara, quando tu vai tomar tuas decisões com a barriga, quer dizer que você está na necessidade. Então, não sou aquele cara que vai fantasiar um negócio. Dinheiro é preciso. Talvez você vai precisar fazer uma segurança para primeiro estar com a barriga cheia, para depois começar a pensar com a cabeça mesmo. E o dinheiro, ele é uma. E eu não entendia isso enquanto estava aí nessas minhas imersões, nessas desenvolvimento pessoal, leitura. Eu não entendia quando o pessoal falava que dinheiro é uma consequência daquilo que você faz. Então lá, vamos voltando ali ao equilíbrio. A gente falava, não fazia sentido nenhum para ninguém do mercado que a gente ia se consultar de como poderia ser aquilo que a gente estava querendo fazer, o que eles achavam, nos diziam: ninguém na área da beleza consegue prosperar atendendo o paciente em 1 hora e meia. Tem que atender o mais rápido possível. Se tu puder atender 2, 3, 4 juntos, tu vai conseguir ganhar mais e assim tu ganha só na quantidade. E a gente entendia que bateu lá nos princípios e valores quando a gente estava desenhando o equilíbrio, que era, cara, eu não quero ser tratado como uma linha de produção. Eu, Ivo, enquanto cliente de alguém, eu estou pagando aquela pessoa pela atenção dela, para ela estar ali presente, cuidando daquilo que ela está fazendo. Então, eu disse assim, cara, então vou desenhar isso diferente. Não vai dar certo. Todo mundo, não vai. Cara, caminhão de gente falando não vai dar certo. Não teve um que disse, cara, que legal a ideia de vocês. Nem os colegas de formação na época da minha esposa. Nem os professores dela diziam que aquilo daria certo. Então hoje a gente pegou lá e conseguiu. Mantemos aquela coisa. Foi mais difícil? Foi. Até tu implementar que a pessoa ia chegar lá e ia perder uma parcela dela. Mas ela não tá me pagando dinheiro. Ela tá me dando um tempo da vida dela. Porque ela deu um tempo da vida dela para conseguir aquele dinheiro. Então ela está me dando dinheiro que ela deu um tempo da vida dela por um tempo da minha vida. Então por isso que assim, atenção para com aquela pessoa que está na minha frente. Então a gente conseguiu fazer, a gente desafiou o status quo, a gente desafiou o mercado, tanto que a gente briga, os nossos inimigos fazem aquilo que a gente faz. Só que eles não fazem olhando para a singularidade do ser. Então a gente briga. O nosso inimigo é a indústria cosmética, a indústria da beleza. Nosso inimigo é dermatologistas ali que só sabem fazer o protocolo básico, né? Minoxidil, cetoconazol, finasterida, vai para casa. Depois raspa a cabeça. Vamos lá, a gente vai lá e desafia a indústria cosmética, mas a gente também fabrica e entrega. Então, tu pode fazer.
as coisas acontecerem se tu acredita. Vai ser um pouco mais difícil? Vai. Você vai precisar de persistência, determinação. Eu tinha a base do meu salário enquanto na radiologia para manter a nossa fome, enquanto a gente construía um porquê legal, para que o dinheiro viesse. Então hoje eu passo bem menos trabalho para converter um cliente, porque os clientes que vivenciaram aquilo foram lá no Google, deram o depoimento deles. E as pessoas, quando chegam para nós, chegaram, cara, eu li aqueles depoimentos, aquilo é verdade? Eu digo, tá aqui, você quer ligar para ela? Porque assim, a gente construiu um legado. Eu nem disse, existe o Apple Lovers. A gente está fazendo o Equilovers, por isso que a gente faz os Thinkers, que são aquelas pessoas que se identificam com isso. É para todo mundo? Não. Não, não é. O Thinkcast é para todo mundo? Não. Porque as pessoas vão lá, vão olhar assim, cara, isso não faz sentido para mim. Eles não estão fazendo meme, eles não estão contando piada, eles não estão falando da mulher lá que ficou corna, eles não estão falando do cara lá A que dancinha, não sem tá fazendo dancinha. a dancinha. É, vocês vão ver eu falar, depois eu vou botar nos stories do nosso Fincast aqui, o Olha Pará, Olha Pará, que tem lá no TikTok, tá uma desgraça tu entrar naquilo lá. Eu não quero que o meu filho tenha uma geração besta pela frente, que ele fique feito um retardado na frente de uma câmera. Eu quero que ele questione, eu quero que ele pergunte, mas pai, o porquê, sabe? Você tem que ser uma criança. Criança, eu lembro pela minha irmã, o meu filho ainda não nasceu. Eu lembro pela minha irmã. Cara, eu nunca consegui entender tanto porquê que aquela guria falava na vida dela. Ela tava aprendendo a falar a primeira palavra, acho que foi porquê. E até hoje ela só sabe falar porquê. Mas por que que eu tenho que fazer isso? Mas por que que eu tenho que fazer aquilo? Aonde que chega tal coisa? Então, questione-se. É isso que eu tenho a dizer assim. Questione-se. É possível você fazer diferente a mesma coisa e ter resultados diferentes. Porque você colocou o seu coração, você colocou aquilo que você acreditava. Não sei se aqui Você que deu. acaba saindo da manada, né? Você acaba pensando diferente e saindo da manada. Então, para ficar bem claro aqui, então o porquê é intrínseco, é aquilo que, que faz sentido, né? O propósito que você tem para fazer todos os dias. O como é como você executa e o que é aquilo que você vai vender ao mundo, né? O que você vai contribuir para o mundo aí. Dentro dos porquês, Ivo, vem aqui uma questão. Você poderá ter um porquê, que ele é intrínseco, que ele é uma crença central, mas você pode executar várias ações dentro desse porquê. Você entende dessa forma? Por exemplo, vou pegar por mim. Eu tenho meu trabalho próprio, eu tenho uma empresa paralela com a minha esposa, eu tenho um podcast que eu estou entregando conteúdo. O porquê central é o conhecimento. Mas dentro desses porquês centrais, existe missões. Tu acredita nisso? Como tu entende sobre isso? Eu tenho uma missão na equilíbrio, eu tenho uma missão como Ivo particular, eu tenho uma missão como pai, eu tenho uma missão como sociedade, mas dentre esses porquês, eles não podem ser incoerentes. Eu não sou uma pessoa no trabalho, eu não sou uma pessoa em casa. Como tu vê isso? Cara, vamos lá. No início eu falei uma frase chamada os porquês orbitam a tua crença central. Quando eu defini que o meu porquê era cuidar de mim para ser uma pessoa, família, né? O meu porquê é constituir uma família, não ser um pai, mas constituir uma família, que eu acho que é uma coisa bem diferente. E todos os outros porquês trabalham para o meu porquê central. O Ivo que aqui fala sobre crescer, o Ivo que está aqui conversando com você sobre um porquê, é o mesmo Ivo que fica questionando as gurias que trabalham conosco lá no equilíbrio. Cara, por que tu tá fazendo? Por que tu tá aqui? Tu acredita no nosso porquê? Tu faz parte disso aqui? Tu tem certeza que tu gostaria de estar aqui? O que que aqui mais te chamou a atenção? É o questionador. Em casa, eu estou questionando a minha esposa. Minha esposa fala um negócio, mas eu não sei como é que a gente pode resolver isso, tá? E se tu soubesse, como tu resolveria? Se tu soubesse, Rafa, qual era o teu porquê, como ele seria?
Então, só que o que faz tu orbitar sobre vários porquês, sobre várias crenças? Eu acredito que eu posso estar fazendo a diferença em diversas coisas, porque eu tenho princípios e valores fortes. Porque eu não negocio. Então, o teu porquê é resultado dos teus princípios e valores. Então, e os teus princípios e valores, se tu tem eles fortes, eles são inegociáveis. Mas deixa eu te fazer um adeno aqui. Ao momento que você pergunta para sua esposa em relação a algo que ela não consegue te responder e você solicita a ela, você quer aprender sobre isso, será que, tirando essa ideia pro todo, né, para todos, o fato das pessoas não questionarem, o fato das pessoas não terem clareza nos seus valores, acho que nós estamos vivendo um momento, né, de perda de valores, né, até tu trouxe essa questão do NPC aí, enfim, faz com que eu tenha dificuldade de saber o meu porquê, e será que essa dificuldade de eu saber real o meu porquê pode estar atrelado ao sofrimento que a galera tá hoje? Porque ao meio que você conversa, tu vê muito isso, é muito comum, os anestésicos, né? Os anestésicos sociais. Por exemplo, eu tô num grau tão grande de insatisfação com o sistema, comigo, com os meus resultados, que eu acabo buscando anestesia no álcool. Eu acabo buscando anestesia na droga, no psicoativo, no próprio café. Fui ler sobre o café esses dias. O próprio café, ele é um psicoativo e ele pode sim ser um anestésico para aquele momento de sofrimento, de dúvida, né? Ou de um prazer rápido. Não, o café ele te traz prazer, mas ele te traz uma satisfação naquele momento, né? As próprias drogas, o próprio uso da Netflix, o próprio uso do celular é um anestésico. Eu não estou querendo enxergar de fato quem eu sou de verdade. E se pelo fato de eu não saber sobre isso, eu posso ter uma grande dificuldade de saber o meu porquê. E isso não pode estar atrelado a toda essa cadeia, porque me parece que uma coisa aciona a outra, que aciona a outra, que aciona a outra, e eu vivo na corrida dos ratos. Faz sentido isso para ti? Vamos lá. O sofrimento, ele é uma soma de coisas que a gente já viveu. E hoje a gente vive muito uma questão de... A gente foi uma somativa de crenças que a gente viveu, a nossa história, as nossas experiências, e elas vão estar somando hoje no nosso dia a dia. Encontrar o teu porquê, ele é dolorido, de certa maneira. Por quê? Porque você vai estar lá se questionando, talvez colocando em xeque-mate tudo aquilo que tu já fez na tua vida. Cara, eu fiz até aqui tudo isso e não tá ligado com o meu porquê. E aí tu vai lá e tu vai parar para pensar no seguinte: ou eu abandono, ou eu continuo vivendo. A gente vai entrar num outro negócio. Não tem nada a ver com isso, mas eu vivo um falso eu. Eu começo a viver, eu começo a viver um mundo paralelo, um personagem que não é eu. Então, achar. E tudo que a gente tem hoje é uma comparação. Cara, tu abre o celular, as redes sociais, todo mundo vive bem. Todo mundo tá comendo legal. Todo mundo tá ali brincando com a família, que é uma maravilha. Tá todo mundo lá indo viajar, fazendo alguma coisa. E às vezes tu tá no teu momento que tu tá trabalhando, tu tá passando por alguma coisa, e aquilo ali diz assim, velho, minha vida é uma porcaria. Então eu vou olhar o meu porquê, eu vou passar mais 2 anos trabalhando ferrado ali para conseguir alguma coisa, ou eu vou olhar uma Netflix. Ou eu também vou fazer de conta, vou pôr em risco o que eu tenho financeiramente para parecer para alguém também. Cara, eu acho que é isso. O nosso porquê, ele é muito dolorido.
E às vezes a gente foge da dor. A gente não quer enfrentar a dor. A gente não quer, às vezes, abrir a mão de alguns amigos. Ainda a gente não quer abrir mão de um trabalho. Às vezes a gente não quer abrir mão até de uma maneira de pensar. Então, aí a gente vive aquela questão da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Esse processo, pode abrir para os dois. Esse processo, Ivo, ele me remete aqui agora, tô falando sobre isso e é bem importante. E tu passou por esse processo, né, de ressignificação, né? A palavra seria essa, é você entender que você não é aquilo que tu acha que tu é. É muito louco isso. E o teu ego, ele vai sempre te proteger, ele vai sempre dizer que tu é de fato aquilo que tu acha que tu é, através das tuas vivências, através das tuas crenças e através da tua personalidade. Isso é um podcast que a gente vai falar só sobre isso, né? Acho que é bem interessante. Mas essa questão de ressignificar, de você saber de fato quem você é, né? O Jacob Patrick diz, né? O falso eu, né? É um personagem que você cria que na verdade não é você. E você tem que procurar entender quem de fato é você. Até para entender o porquê que você tem aqueles resultados. Muitas vezes ruins. E o teu ego ele acaba indo para fora para tentar achar justificativas. Mas na verdade a questão aqui é se voltar para dentro e tentar entender quem você é de fato. Né? Mapear quem você é. Mas isso a gente vai entrar em um outro A gente podcast entra aí, num né? outro podcast, a gente Um outro entra podcast. no entrar na tua caverna, É. né? No viver, no olhar para ti. Porque naturalmente a gente não é acostumado a olhar pra gente. Esse é um processo do ego, né? Ele Não, tá não, sempre olhando para natural, fora. natural, vida. Você não tem o olho de fora olhando pra ti. A gente não tem uma câmera que nem tá Ah, ali olhando pra gente. anatomicamente, vamos pensar assim. Anatomicamente, a gente não se desassocia da nossa imagem para ver os nossos atos. Porque muitas vezes 90% da nossa comunicação tá ligado com o corporal, não o que a gente fala. Isso é um princípio de Isso é um persuasão. princípio de persuasão. Só que aí o que acontece? Isso aí entra mais na PNL, na verdade. Quando tu te desassocia para olhar de fora, como se você tivesse, como eu olho o Rafa, os atos dele, o que ele faz, a rede social dele, desapegado do meu ego, porque quando eu tô olhando a tua rede social, não é o meu eu que tá. É tipo, eu olhando sobre ti. Agora, quando eu estou olhando a minha, eu tô apaixonado pelo que eu coloquei, porque eu pensei antes de fazer aquilo. Que nem a gente falou no outro. Eu tive uma emoção positiva antes de fazer aquilo, então eu coloquei só o que eu queria mostrar. E quando eu olho a minha rede social, tá ok, eu já aprovei aquilo. Agora, quando eu olho a tua rede social, eu tô analisando criticamente aquilo ali, comparativamente aquilo. Então não tá ligado com as emoções que eu tinha antes. Então quando tu olha para ti, tu acha que tudo que tu fez é certo. Ah, você no meu lugar teria feito a mesma coisa. Quem é que tá falando? Então, olhar para o teu porquê, olhar para ti de verdade é desafiador. E olhar para o teu porquê, qual é a tua crença forte, qual é a tua bandeira máxima, né? É uma questão de perguntar também quem tu é. Se tu não tá fazendo o que tu gostaria de estar fazendo, se tu não tá fazendo aquilo que tu acredita que tu deveria estar fazendo, quem tu tá sendo? Nossa, boa pergunta essa. Vale também a gente falar um pouco aqui, Ivo, grandes palestrantes, grandes oradores, eles têm muito claro os seus porquês. Então o livro também ele fala sobre isso. Acho que é bem importante a gente dar uma pincelada aqui, porque a oratória ela acaba sempre influenciando a nós, né? A identificação, a comportamentos e ter um comportamento de seguidor de manada, né? Então, grandes líderes, grandes pessoas que estão hoje no nosso meio, ou que até se foram, podemos citar aqui, vamos pensar aqui, Billy Graham, né, a parte religiosa, o próprio Steve Jobs, ele tinha um porquê muito claro,
Nós temos Martin Luther King, Já ia dizer, né? esse pra mim Que ele é um é baita exemplo, velho. que ele usa I have a dream, né? Eu tive um sonho, então isso foi de dentro, né? Ele tinha um sonho que o porquê claro dele é que negros e brancos convivessem Fim do apartheid lá. na mesmo lugar, né? Pudessem ter acessos, né? De todas as partes, enfim. Então isso era um porquê claro dele. Nós temos outros oradores, outros líderes, Mandela, Santo Agostinho, o próprio Jesus Cristo, A né? gente pode entrar também em líderes não são somente positivos, Gandhi. a gente pode entrar em líderes negativos. Deixa eu só finalizar aqui. Eles tinham grandes porquês, né? Eles tinham, para cada um deles, eles tinham grandes porquês. O que a gente quer deixar aqui uma pulguinha atrás da orelha, né? E é esse o objetivo do Fincast, né? Tentar quebrar o status quo. É que por trás disso tudo, quem tem esse conhecimento de oratória, quem entende como a nossa mente funciona em questão do inconsciente coletivo, pode-se usar estratégias. Eu posso ter um falso porquê e eu posso usar modelagens de persuasão para que eu tenha discursos que façam sentido para você, que liberem uma emoção, você se identifica com aquilo e você atua de uma forma sem questionar. Nós podemos dar um exemplo bem clássico aqui, né? Essas questões do nazismo, né? Conseguiu conquistar milhões de alemãos num porquê que até hoje a gente não entende, né? Contra os judeus, enfim, é um assunto meio ruim de se falar, né? E que a manada entendeu que fazia sentido e teve todas as atrocidades que o Hitler ele fez. E ele tinha um porquê contra os judeus, que ele vinha alimentando, e ele tinha um poder de persuasão muito grande na oratória dele. Então, existem os dois pontos da moeda dos seus porquês, que também que a gente pode estar tratando aqui. E isso me vem aqui agora para dizer para vocês que também temos que ter cuidado sobre esses líderes, essas pessoas que conhecem as ferramentas de persuasão. Para quem nunca leu um livro de persuasão, no final dos livros eles dizem ainda: utilizem isso para o bem, façam para o bem isso. E onde é que está a persuasão? Ela está no quê? Ela está na venda. Ela está na venda. Ela não está no porquê. Então, técnicas de persuasão, elas são comprovadas, tá? Comprovadas cientificamente, que sim, tanto que diz, né, persuasão, ele acaba convencendo daquele porquê, né, que muitas vezes não é claro, que muitas vezes é distorcido, mas que existe um propósito, vamos dizer assim, negativo, para não dizer maligno, em relação ao objetivo que se quer chegar em cima da população, né? Podemos entrar aí em líderes presidentes, em a política, podemos entrar aí em CEOs, né? O próprio livro cita algumas manobras de algumas empresas que elas manipularam nas vendas, né? Dizendo que utilizando técnicas de promoção, para manipular aqueles que acreditavam na marca, mas que depois a longo prazo foi desmascarado. Enfim, o livro fala muito sobre isso. Então também nós temos que estar atentos, e a gente volta à palavra. Questionadores, questione, para ver se faça sentido aquela manipulação, porque eu posso ter um porquê de inspiração e eu posso ter um porquê manipulativo. Então o livro também traz muito disso. Não sei o que tu quer conversar sobre isso, Ivo. Agora eu vou entrar polemicamente. Não, capaz, eu vou me segurar. O Rafa É um tem. assunto meio ruim Vamos lá. né? Hitler usou o que a Netflix usa para ti nas séries. Hitler usou o que a Marvel usa nos seus filmes, desenhos e tudo. Nossos políticos usam a mesma coisa. Como assim? Eu tenho um inimigo, eu me declaro como um herói,
que vai combater aquele maligno. E aí sim, com os gatilhos da persuasão, com gatilhos mentais, com oratória, com retórica, com senoides emocionais, com crença forte, batendo, ele acredita que ele é o único salvador que vai matar aquele inimigo. E aí consegue te prender, te faz torcer por esse herói, te faz acreditar que só ele é teu salvador. Então, tudo isso é um link. Se fizer sentido para vocês, comentem embaixo aqui no YouTube ou quando estiver ali na Spotify, para a gente trazer um podcast somente trazendo aí as 12 armas da persuasão, que tem do FBI lá, é um livro bem bacana para a gente comentar. A gente pode trazer aqui e trazer exemplos aonde elas são utilizadas. A gente pode estar trazendo aqui discursos políticos, tá? Então, por que é interessante você saber isso? Porque justamente, se você não souber, você faz parte do teatro de quem sabe. Você é manipulado. Você é manipulado. Tu não sabe o teu porquê, tu faz parte do porquê de outro. Às vezes o teu porquê pode estar inserido dentro do porquê do outro, não tem problema, não existe cada um tem que ter o seu porquê, não. Talvez você vai estar lá e para ti vai estar tudo bem. Mas você tem que saber que você está lá porque você quer estar lá. E não porque tem o que tá lá. Então, se tu não souber o teu porquê, tu cai neles. Se tu não souber as armas da persuasão, tu cai nelas. Se tu não souber de ancoragem de preço, tu cai na falsa promoção da Black Fraud do Brasil. Que acompanha desde agora que você vai ver subir os preços para depois te dizerem cobrar metade do dobro do preço. Então, quando cai num discurso de fulano é mal, fulano matou, fulano não sei o que, eu sou o bonzinho, eu sou o que vai te proteger. E aí eu vou lá e, ai meu Deus, eu preciso dele. Não, tu não precisa dele, tu precisa saber o teu porquê. Tu precisa saber o quanto tu tem. Quanto souber teu porquê, talvez tu vai dizer, cara, mas eu não consigo estar lá. Ok, excelente. O que eu preciso fazer para estar lá? Faz a tua jornada, faz onde eu tenho que melhorar. Se eu não sei, como que eu posso saber? Que nem o Rafa falou um pouco antes, estuda mais sobre você. Para de buscar fora, para de buscar no próximo diploma, para de buscar no próximo emprego, para de buscar no próximo relacionamento, para de buscar na próxima amizade e começa a ser o procurado. Porque quando as pessoas te copiam, quando as pessoas te procuram, quando as pessoas te julgam, é porque você está fazendo a diferença. Porque se ninguém tá te julgando, se ninguém tá te dizendo que tu tá errado, se ninguém tá dizendo que o que tu tá fazendo não faz sentido, se ninguém tá te dizendo, uau, que legal o que tu tá fazendo, cara, tu só tá na média. Então, a mediocridade não é um xingamento, é um nome que se dá para quem tá na média, na maioria, na manada. Não tá sendo o inimigo da normose, não tá sendo o thinker, o pensador, o questionador. Então, quem tu tá sendo hoje aí que tá nos assistindo, se tá fazendo sentido, o que que você tá sendo? O cara que passa despercebido ou o cara que tá incomodando? Você tem duas maneiras. A pirâmide da existência é o que será a base é o que vai ser substituído, o que a máquina vai substituir. A média é o que a máquina. A inteligência artificial vai substituir a média. Aquele que vai, bate ponto, faz tudo certinho, tem aquela coisa. Então, se tu é a média, tu vai ser substituído. A base já está sendo substituído pelo aquele que está saindo da base e buscando a mudança para ser a média e depois escalar para ser o alto escalão. Hoje, eu me considero o cara médio que está querendo ir para o topo. Porque eu não quero ser substituído pela máquina. Então, quem é que vai ser substituído pela máquina? O cara que não pensa. O cara que só executa. Se só executa, eu boto uma máquina que executa 24 horas por dia que não reclama. E não erra, né? E não erra. Não, erra. Erra porque alguém programou ela. Então, ela pode chegar num ponto que ela vai errar, ela pode chegar num Mas ponto que desgastou aquela peça, se for um robô de braço. o nível é menor, O né? nível é menor. Porque o ser humano ele é muito mais suscetível ao erro. Cara, escandalizem-se, mas se vocês pesquisarem no Google, teve uma AI lá, uma inteligência artificial, que achou um diagnóstico que 10 médicos não acharam num paciente. Eu cheguei a dar uma lida sobre isso. Só não fui atrás da veracidade disso, né? Então, tipo, cara, e aí? Tem um outro índice, cara, que eu tô buscando, se alguém achar e puder me enviar, é que pela primeira vez na história
a próxima geração tá vindo com QI menor do que os Sim. seus pais. E isso é o excesso de informação e a ausência de questionar. Se essa informação é verídica, que nem o Rafa falou. Não fui atrás para ver se é verdade. Os caras estão lá, botaram a banca. Ganharam do cara no xadrez, lá, do campeão mundial lá, não conseguiu ganhar uma da AI. O que tu traz ali, e também a gente pode falar em algum momento, os arquétipos de Jung, né? O herói, né? Adoro isso. Então, A tem um jornada do livro, herói. né? Tem um livro, A Jornada do Herói, e a gente se identifica sempre com a jornada do herói, né? E por isso, da técnica que esses líderes, essas pessoas, elas utilizam, né? Eu vou resolver, eu vou fazer, deixa pra mim que eu vou. Isso tem um arquétipo livro central. só falando sobre isso, E né? a massa é que o meu arquétipo é diferente do Rafa. E aí vocês vão ver algumas. Se fizer sentido, coloca aqui embaixo, vamos ver qual que vai votar mais. Sobre arquétipo, sobre persuasão. Vamos começar a instigar aí os próximos episódios. Mas eu tenho muito de um arquétipo rebelde. É muito. Ah, vamos lá, quando eu criei a parte lá do equilíbrio. Não existe beleza sem saúde, não tem como, não sei o que, a química vai destruir teu cabelo. Então eu tô sempre na batalha. Eu sou rebelde com a causa, não rebelde sem causa. Rebelde sem causa fala mal de todo mundo. Mas assim, falo mal e apresento a solução. Digo que se você não for um pensador, se você não questionar, você vai estar na manada. E te digo, por quê? Porque como que você vê isso? Então você vai ver isso se ninguém estiver te questionando, se ninguém estiver te apontando. Então o Rafa já é aquele cara mais sábio. Ele é o cara que vem com todas as questões assim. Não, olha, porque eu vi isso, mas eu não vi a veracidade. Então ele é o cara assim, um cara muito sábio. Então por isso que quando a gente começou a conversar, eu peguei e disse assim, cara, eu preciso de um cara assim do lado. Preciso de um cara que segure a corda, senão vou ser cancelado direto. Então eu me policio muito para falar, porra, caralho, você tá aí, seu imbecil. Sim. Não, então eu vou lá e. Então a gente faz o yin yang, né? O equilíbrio do negócio aqui, porque a gente tem essas duas personalidades. Qual é a mais certa, qual é a mais Não errada? Não existe certo e existe, errado. velho, certa e errada. Existe a tua. E nem sempre, já vou dar um pulo no próximo, você vai ser um tal. Hoje eu estou o rebelde, por quê? Porque eu estou querendo sair do meu meio. Mas talvez quando eu estiver lá em cima eu vá ser o herói, talvez quando eu estiver lá em cima eu vá ser o mago, porque daí eu vou ter a ciência de quem conseguiu romper a bolha da mediocridade e consigo chegar lá em cima. É que depois que tu rompe a bolha e tu sai da manada, tu cria a tua foto, o teu jeito. Aí tu deixa de ser rebelde, pelo menos eu entendo dessa forma. No momento que tu cria o teu sistema, saindo da manada, saindo da bolha, você cria esse sistema e se identifica com ele. Então, essa rebeldia, ela não vai ter mais. Tu vai ter rebeldia quando você tiver que conversar com alguém que tá lá dentro da manada. Aí vai criar um problema ali, né? Mas, pelo que eu entendo, quando você sai dessa bolha, é muito difícil, porque tu vai ter que ficar batendo, não só contigo, mas com o sistema. É um processo muito dolorido. Falamos hoje de manhã, né? Quando nós chegamos aqui. Tem que ser consistente, tem que ser disciplinado, tem que ser questionativo, tem que ir para ação, né? A gente tem dificuldade muito. Eu tenho muita dificuldade de ir para ação, é um ponto negativo meu. Mas depois que tu cria esse mundo paralelo, né? Não tô aqui viajando, tá? É um ambiente que você vai moldar da sua forma e vai moldar as pessoas e vai aceitar as pessoas daquele modelo, né? Você vai criar uma conexão com pessoas que pensam igual a você. De repente, isso pode vir uma frase agora aqui que é a seguinte: é uma frase dura, mas é preciso falar. E não estou dizendo e comparando o Ivo a esse momento. Não, é só uma frase para a gente trazer uma reflexão aqui. O rico não anda com o rico, o pobre anda com o pobre. O alcoólatra anda com o alcoólatra. O que não é o que corre, anda com o corredor. O que anda de bicicleta, anda com a bicicleta. É as tribos, né? Porque tu se identifica naquele meio. E aí vem a questão da Harley Davidson.
Tá entendendo que tá tudo conectado? Então tu acaba se identificando com aquilo que tu acredita e aquilo não te irrita mais. Tá entendendo? Mas também tu pode criar esse mundo teu, né? É mais difícil. É mais fácil eu me identificar, mas criar esse mundo são poucos. É uma luta de vida. Um outro ponto que tu falaste aqui, Ivo, e aconteceu comigo isso, é quando você começa a entender esses processos todos, de questionar, do sistema, de bater de frente do sistema, saber entrar, sair do sistema. Uma vez uma mentoria minha, eu fiz essa pergunta. Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Aí a minha mentora me disse assim, você vai saber se o caminho é certo quando todos estiverem te criticando. Se algum dia parar as críticas, você está errando o caminho. Então siga sempre pensando dessa forma, né? Todos é uma palavra muito forte, mas meia volta tu vai se deparar com pessoas que vão te apontar o dedo e vão dizer, cara, da onde vem isso? Da onde tu tira essas ideias? Da onde tá... Cara, não faz sentido isso pra nós. Tu tá maluco. Já me chamaram até de maluco já, né? Tu tá maluco, essas tuas ideias. Alguns ainda dizem pra mim, meu Deus, faz todo sentido pra mim, entendeu? Então, o caminho de sair dessa ilusão, né? De sair da caverna de Platão, enfim... mesmo que o indivíduo foi lá e buscou as pessoas, né, para tentar trazer para fora da caverna, as pessoas riram da cara dele, né? Riram, não, tá tem louco, vida lá fora, né? Você está louco, fica você aqui, está louco. aqui é seguro, a gente já conhece. E sobre o chat GPT, sobre as IAs, né, enfim, que vai vir agora, e como tudo na vida, dependendo como você atua, pode ir para o lado positivo como pode ir para o lado negativo, né? Para tudo. Vai depender de como você enxergar. Eu, no meu ponto de vista, eu só enxergo como coisa boa. Claro que vão ter pessoas que vão usar isso para questões ruins, mas tu tem que definir e decidir o que de fato faça sentido para ti, até onde tu pode chegar com isso. Mas a questão aqui do ChatGPT, a gente já falou no nosso primeiro podcast, né? E eu tive essa experiência essa semana sobre isso, né? De pessoas me pedindo, como é que se faz para mexer no ChatGPT? Porque eu tenho isso no meu celular, eu praticamente converso com ela ou ele, enfim, né? Todos os dias, porque quando eu tenho dúvidas eu vou para lá. Mas qual é a veracidade disso? Cara, eu estou usando uma ferramenta para me auxiliar, não para decidir quem eu vou fazer. Então, é um conhecimento rápido, fácil e que eu consigo fazer a pergunta. Mas aí que está a grande sacada e que gerou a discussão na mesa. Mas eu uso e não tenho certeza. Não é que tu usa, é que tu não sabe fazer pergunta. Então, nossa, parou, ficou um minuto todo mundo se olhando, né? E aí eu disse, eu vou te ensinar. Então, faça a pergunta, peça para ela se aprofundar, peça para ela trazer referência, peda para ela fazer o que de fato tu quer que ela faça. Porque se tu não fizer a pergunta correta para ela, ela vai te dar sim o superficial. E o superficial daqui a pouco não faz sentido para ti. Até para você embasar, né? Até para você dizer, não, peraí, será que faz sentido isso? E, para finalizar minha parte aqui, a última parte do desenvolvimento, né? Que tu falaste no final ali. Quando eu não sei os seus porquês, e ele é difícil sim de se entender, tanto que nós entramos na parte minha do meu debate sobre os meus porquês, você faz superficialmente aquilo que tu nem sabe o porquê que tu tá fazendo. E você questiona, você briga, você tá sempre olhando para fora, brigando com colegas de trabalho, brigando com o chefe, brigando com a instituição, brigando com seus resultados, final do mês o dinheiro não dá volta, e você fica naquele giro 360 graus, e ano após ano, aí chega final do ano, ano que vem vai ser diferente, né? Aquela ilusão do final do ano, enfim, né? A ação é agora, é aqui, é no presente. Então, o que eu quero passar aqui sobre isso, e isso é despertador, tá? Enquanto você não entende os seus porquês, enquanto você não tem coragem de assumir as rédeas da sua vida, de fato quem você é, de entender que você tem pontos fortes e que você tem pontos negativos, e esses pontos negativos têm que ser trabalhados, isso não está claro na sua cabeça, pelo menos que você está nos porquês dos outros aí, e não estou dizendo que você tenha que sair desse nicho, cada um vai ter
as suas ideias, mas dê o seu melhor. Se desenvolva. Comece a observar. Que nem o Ivo falou, a gente não consegue ter um olho anatômico que saia e consiga perceber a gente no dia a dia. Mas fazer isso, eu consigo evoluir. Evoluir não só como ser humano, evoluir como um profissional, se é esse o teu objetivo. Se tu não tem clareza do seu porquê, você pelo menos tem a clareza que você pode todo dia dar o seu melhor pro porquê do outro. E com isso, lá na frente, porque tudo é a longo prazo, então cuidado do efeito dopamina, né? Vamos ter uma só de dopamina aí pra galera entender. Então, cuidado que o teu cérebro vai cobrar uma recompensa, e a recompensa é através da dopamina, então ele quer um prazer rápido. Mas o sucesso, uma parte do sucesso não está vinculado a isso, porque é tudo a longo prazo, é o que eu faço agora. Então, se eu vou trabalhar e eu trabalho como secretário, cara, eu vou dar meu melhor. No outro dia, eu vou dar meu melhor ainda. Cara, no outro dia, eu vou atender melhor. A minha chefe chegou para mim e disse assim, pá, tem um comportamento teu ali que não faça sentido. Aceite ele. Revise ele. Olhe para você e diga o seguinte, bom, faz sentido para mim? Faz. O que eu preciso me desenvolver aqui? Por quê? Porque dentro do ambiente profissional, você vai perceber, e se você tiver esse olhar, né, muitos não têm, que tudo é uma escada. Para a pessoa chegar a um nível 3, a um nível 4, a um nível 5, que é assim que o sistema nos trata, você vai precisar daquele atendimento da secretária. Mas eu não estou dizendo que a secretária é o início do processo. Ela também tem muitas coisas que ela pode ajudar e ensinar. Mas ela tem muitas coisas para se desenvolver para ela ser uma líder das secretárias. Para depois ela ser uma supervisora de uma recepção. Para depois ela ser uma coordenadora de uma mega recepção. Daqui a pouco ela ser uma gerente de uma área operacional. E assim sucessivamente vai dependendo das escalas conforme os seus trabalhos. Então, enquanto eu não estiver dando o meu melhor como secretária e buscando me ver e ver que eu tenho defeitos e eu preciso evoluir em cima disso, é muito pouco provável que eu vou conseguir escalar e mudar. E isso tem tudo a ver com o nosso desenvolvimento. Ou até mesmo fazer como o Ivo fez, ir para o empreendedorismo. Porque se você ficar 10 anos numa empresa e você tiver uma ideia de ir para o empreendedorismo e que o negócio daqui a pouco não seja nem igual, né, Ivo? Pode ser um negócio paralelo. Você vai usar as tuas experiências, os teus desenvolvimentos ali de dentro no teu próprio negócio. Então, e ainda você ganha um salário para isso. Você recebe um salário para aprender. Só que você enxerga isso distorcidamente. Não, eu faço para a empresa, eu mereço o salário. Não, você está aprendendo. Porque daqui 20 anos lá na frente, daqui a pouco tu não sabe o que tu vai fazer. E isso, as experiências, os ensinamentos, os desafios que tu está dentro da empresa vão ser uma faculdade que você vai ter, que muitas vezes não explica isso, né? Porque o dia a dia, a guerra é na hora, né? E isso você vai estar utilizando lá daqui a pouco para uma decisão de criar um seu porquê, né? Olha que louco isso, seu porquê. E essas experiências que você teve lá dentro que são positivas, você pode estar utilizando no seu próprio negócio. Faz sentido isso, Ivo? Total. Vamos lá, vou pegar 2 pontos principais aqui e fazer algumas frases bem resumidas. Quando o Rafa falou sobre dê o seu melhor, capacite-se para evoluir. Lembre-se de uma coisa, a capacitação, o aprendizado, vem antes da evolução. Perfeito. Você não vai ser a gerente para aprender a ser gerente. Você vai aprender a ser gerente para depois ser gerente. Você não vai chegar a fazer uma transição de carreira se você não aprender antes o próximo. Por que você passa 5 anos numa faculdade para daí sim você começar a trabalhar, mas dentro daquilo que você está fazendo hoje, você não está dando o seu melhor para chegar no próximo nível? Porque você acha que merece primeiro chegar, teu ego acha que tu merece chegar num cargo superior para daí então se desenvolver. Se desenvolver. Errado. Errado, cara.
É errado. E ao contrário, tu tá lá dentro, tu tá ganhando para aquilo, tu tem pessoas que estão acima de ti que conseguem te ensinar e tu não tá aproveitando. Tu não tá dando o teu melhor nas condições que tu tem. Eu não tô nem me aproximando. Tô nem me aproximando porque eu acho a pessoa petulante, porque é chefe, é arrogante. Tô deixando. O cara tá lá por algum motivo, porque ele sabe algo. Chega lá na humildade, porque ninguém é sábio o suficiente que não pode aprender algo a mais, e ninguém é tão burro que não consegue ensinar alguma coisa. Então, chega lá na humildade, seja humilde e diz assim, cara, o que será que eu posso aprender com esse cara? E aí tu descobre o que tu pode aprender e tu chega lá para ele e diz assim, Rafa, por que tu mudou teu pensamento? Rafa, por que tu tá fazendo tal? Questiona. Lembra que a gente falou sobre questionar? Então, a evolução só vem depois da capacitação. Então, primeiro, prepare-se, evolua, e aí sim você vai progredir. Não tente pular etapas, por isso que progredir é dolorido. Uma outra coisa que tu falou antes que é um pouco... Isso é modelagem, né? Isso é Para modelagem. quem não pegar esse gancho, se chama modelagem. É eu modelar aquilo que faz sentido para mim, né? E não achem que modelar é copiar. Porque se tu copiar, tu faz tudo o que o outro faz, mas não faz aquilo que você é. Modela, coloca dentro da... Não entra na caixinha do outro. Coloca o que o outro sabe na tua caixinha e seja você. A modelagem que eu fiz há pouco tempo, e até para trazer aqui para os thinkers, tô procurando não tomar decisões na mesma hora que a informação vem. Isso é uma modelagem que eu estou aprendendo com pessoas acima de mim, e eu vejo que demoram para vir respostas. O meu ego dizia que é incompetente, demora, não executa, não destrincha, né? Era E aí tão fácil, é só dizer sim ou não. fui entender que através de uma análise minha, que na verdade a demora de 1, 2 dias para uma resposta, ela vem porque você tem uma melhor capacidade de tomada de decisão se ela não for tomada no momento que tu tá com o teu sistema límbico acionado, então tu tá sendo influenciado por emoções, então tende a você ter uma tomada de decisão com uma probabilidade mais fácil provinda ao erro. Isso é uma coisa que eu tô trabalhando em mim, que eu tento, não, segura, respira, amanhã de manhã eu vou dar uma resposta. Não vou dar pedrada na lua agora citando um autor, mas nunca tome decisões quando você está eufórico e nem quando você está triste. Porque a tua decisão vai ser falsa pelo filtro da tua emoção. Então, gente, é muito massa tu estudar porque tu vai começar a notar muitas outras coisas. Uma outra coisa que eu tava falando que era muito contraintuitivo que tu falou é o seguinte, sair do sistema. A gente só sai do sistema quando morre. Ou quando for para Marte. Agora, Será que vamos para Marte? As bolhas ali são estouradas, a gente pode criar a nossa bolha. E esse é um intuito do Fincast. A gente quer criar uma bolha de pensadores, de questionadores, de inimigos da normose. Por isso que a nossa camiseta é Thinkers, os inimigos da normose. Nós somos uma tribo. Então, quando a gente se identifica que eu estou aqui trabalhando os meus amigos que eu tenho hoje, é porque eu me identifico com eles. Então, aquela história, a gente falou um pouco antes ali, não vou citar os 3 exemplos, mas vou citar um deles. Às vezes a gente não descobre, a gente não sabe. Mas se eu soubesse que a pessoa trai a esposa, por exemplo, é um cara que eu não quero estar perto, porque eu posso ser influenciado por ele. Então, você é a soma das 5 pessoas que te cercam, dos livros que você lê, mas você é o resultado dos pensamentos que você tem sobre isso aí. Porque você é guiado 90% do que você faz no dia, você está pensando consciente ou inconscientemente. 10% é tuas ações. A gente pode entrar aqui, mas não vou entrar, mas só fazer um spoiler, né? Você não é seus pensamentos. Então, mas aí a gente entra numa questão ocidental, que cada vez mais está vindo à tona isso, né? É uma coisa que eu estou estudando bastante sobre a influência do pensamento em relação ao corpo, em relação às tuas ações, em relação aos teus comportamentos.
E também muita coisa aí vindo através de livros, enfim, técnicas ocidentais que você não é seus pensamentos. Eles são Pensamento. influenciados com tudo que aconteceu no teu passado, toda essa questão psíquica, enfim, Vontade de né? É ficar mais, complexo, né? vontade de ficar mais 3 horas falando só Mas sobre isso. isso é muito legal para quem quer estudar sobre essa questão do pensamento. Os budistas falam sobre a cabeça de macaco, né? O macaco que fica pulando de galho em galho. Basta você tentar meditar e ficar 10 minutos para você ver a agitação que é a tua mente. Você verifica lá que ela está funcionando a 480 por hora. Isso não é legal para o teu bem-estar, isso não é legal para a tua saúde, porque libera neuroquímicos, né? Esses químicos aí como cortisol, como dopamina, como serotonina. Isso atua no corpo, gera problemas, mas aí, cara, isso é um Cara, eu troço, falo, é um troço que a gente tem que falar em outro momento, falo né? Que dá para entrar bem legal nessas histórias aí também. como estudo de caso, eu falo isso sobre mim. Como assim? Eu, Ivo, fiz um pico muito longo de alta performance, com privação de sono, e por causa do cortisol, ele subiu muito, Noradrenalina. pois ele desceu. Meu cortisol estava muito baixo. Com isso, eu tive toda uma outra questão hormonal. Testosterona baixou, B12 foi pro saco. E, cara, daí eu comecei a estar muito pouco produtivo. E aí eu fui buscar ajuda, né? Ó, falar, o que eu preciso saber? Aí fiz uma bateria de exames lá, descobri, fiz as reposições. Qual foi a maior parte que ela me disse? Come mais carne, come bife de fígado para ter bastante B12 e vai dormir. Então, ou seja, é preciso às vezes tu fazer por causa do teu porquê um pico? Só não deixa ele muito longo. Eu deixei e comecei Ainda bem que eu notei os sinais logo. Tem gente que vai até o famoso burnout. Eu acho que eu passei do burnout. Acho que eu fui um pouquinho mais longe. Porque eu já não tava nem com pico para ficar revoltado. Tudo. Tá bom. Deu ruim, tá bom. Deu bom, tá bom. Deu bom. Cara, tava nem aí para as coisas. Tava só existindo. Então aí eu disse, cara, tá errado. Eu não sou assim. Aí tá aquela coisa. Tu olha pro teu porquê, tu olha pro teu perfil e aí tu olha pro teu desempenho. Cara, meu desempenho tá baixo em relação à atenção para minha esposa, em relação à atenção para o meu negócio, em relação à atenção para mim. Parei de querer ir para academia, parei de um monte de coisa. E aí foi o boi com as cordas, taquei fogo no parquinho. Então, você tem que, né? Acabei de falar, não fique no tem que, mas observe-se dioturnamente. Teu corpo dá sinais. E eu acho que o mais importante aqui, e isso a gente está podendo falar sobre um podcast sobre foco e alta performance, né? É assim que os atletas fazem, né? A gente tem na nossa frente isso acontecendo e a gente não percebe. É você saber como o teu corpo funciona. E cada um tem uma individualidade em relação ao funcionamento. Não existe uma regra. Não existe, 10 pontos para ter pico de alta performance. Cara, não. Cada um vai trabalhar de uma forma. Então, no momento que você volta para si e você entende como o teu corpo funciona, voltado à questão de pico de alta performance e foco, os equilíbrios de corporais, né, de como tu trata, como tu te alimenta, como você pratica o esporte, quais momentos, cara, isso faz todo sentido para quem quer ter pico de alta performance e foco. Quer ter uma caminhada, quero chegar lá, como eu vou chegar lá? O que o sistema nos diz? O que o sistema nos diz? Toma Vinvance, toma não sei o que. Tem alguns medicamentos aí que tu tem que tomar, que aí tu tem mais foco. Mas como é que eu vou ter mais foco se eu não tenho os equilíbrios corporais? Cara, aí entra num troço, num negócio muito né? louco. Mas só para dar um spoiler aqui. Mas acho que para finalizar, Ivo, então o teu porquê é o teu propósito, ele tem que estar vinculado aos teus valores, né? O dinheiro, ele é um objetivo, ele é uma consequência, ele não pode estar lá como o porquê, porque isso pode não. Isso vem à tona praticamente todos os dias para quem está atento a isso. Muita gente que chega
aonde quer chegar, né? É muito individual o chegar, não é uma manada querendo chegar a tal lugar, cada um sabe aonde quer chegar. Vamos olhar para a questão financeira, chega milionário e um vazio existencial, né? Por quê? Porque não tem um porquê claro, né? E você vai fazer várias missões dentro dos teus porquês. Acho que um resumo bem básico é isso, né? Pensa no seguinte, vamos trazer aí, milionário às vezes pode ser algo muito distante. Quem de vocês já não sonhou há um tempo atrás, está onde está? E aí quando chegou, perguntou, é só isso? É porque tu queria chegar no o quê? Tu não queria... E aí tu fez o como? Porque senão tu não tinha chegado no o quê? Só executou. Tu apontou lá em cima, fez a escadinha e subiu. Aí tu chegou lá e tu sentiu o vazio, seja lá um emprego, seja às vezes... Cara, o que eu conheço de gente que tem diploma na gaveta. Porque o sonho era conseguir a faculdade. Aí chegou quando foi executar a profissão da faculdade, disse, cara, isso não é pra mim. Eu conheci uma... tem o meu exemplo, tem o exemplo da minha esposa, mas essa semana a gente conheceu uma pessoa, engenheira, foi lá fazer uns negócios dentro da clínica lá. E aí descobrimos que ela faz ainda aquilo, mas que o forte dela é uma coisa que ela não é formada, que é designer de roupas. Ela é uma estilista. Ela tem um Instagram bombado, é super conhecida aqui na cidade como a estilista. Mas ela diz que ela não tem formação. Ela é engenheira de medicina do trabalho. O próprio Simon Sinek, né? Ele advogado. Estudou direito para fazer advocacia, é antropólogo e hoje ele é palestrante motivacional, empresarial, né? Então, Escritor. treinador de equipes, escritor. Então, isso mostra mais uma evidência, né, da disrupção do sistema, né? Você não é o seu diploma. Você não é o que você está fazendo. Volta lá na pergunta do você quem eu sou. Você pode executar o seu diploma, mas você quem não é o seu diploma. Eu sou tecnólogo em radiologia, especialista em ressonância magnética, pós-processamento de imagem, tenho pós-graduação. Cara, isso é o que você faz. Isso é o que você faz. Então você não é o que você faz. Você é o porquê você faz. Porque lá no porquê tá teus princípios e valores. Tá a tua crença, tá o teu inegociável. O inegociável. Toda vez que você negocia esses valores, às vezes por não sabê-los, né? Porque não pratica o autoconhecimento, você tem a probabilidade de entrar em uma crise existencial, porque o teu corpo sabe disso, né? Mas você não sabe, e aí você entra num sofrimento e você não entende o porquê que certas situações, cenários, decisões, ou estar lá, já não faz mais sentido para ti, mas por questões, tu falaste, né, e pô, isso também, todo mundo passa por isso, né, enfim, por questões financeiras, por questões, né, de sobrevivência, né, a própria Triângulo de Maslow fala sobre isso, né, eu sigo estando ali, mas ao mesmo tempo eu não faço nada para sair dali. É o velho típico do que eu escuto muito. Eu vou esperar me demitir, depois eu vou ver. Então, enquanto eu não me demitir, eu não saio. Então, tu tá doando teu tempo por um propósito, um valor, um propósito e um porquê de alguém. Já não bate mais com os teus valores. Você sofre estar ali. Você se mantém ali, dá o teu tempo, que é o teu maior valor, e você não está vivendo o que você veio para viver dentro dos teus porquês e daquilo que você quer fazer. Então é louco isso, né? É louco. É louco, né? E o mais louco de tudo, assim, que eu ia falar um negócio que eu nunca fui demitido. Mas teve uma vez que eu fui demitido. Porque eu não tinha o diploma da profissão que eu executava há 3 anos. Mas todos os demais eu pedi demissão. Não fez mais sentido, cara, eu soltei. Então eu não sou apegado àquilo que eu faço. Mas agora, tipo, a mensagem tem que ser sempre maior que o mensageiro. Essa é uma frase que pra mim é muito boa. O que eu quero dizer com isso? Cara, o que o Fincast é? O porquê do Fincast? É te levar a pensar diferente. A levar a pensar aquilo que de fato faz sentido pra ti. Se fizer sentido, segue. Se não fizer sentido, segue o rumo.
Amor ao próximo. Vai pro próximo podcast. É simples. Se fizer sentido para vocês hoje, abaixo aqui eu vou deixar o link do livro. Se você quiser comprar, se aprofundar, entender um pouco mais aquilo que a gente falou, refutar o que a gente falou e achou que não estava ali dentro do livro, comece pelo porquê. Vou deixar embaixo também, se você quiser fazer parte dos pensadores, a camisa do Sou da Tribo Thinkers, os inimigos da normose. Se você achar que faz sentido, aí tem as nossas canecas aqui também. Gente, vocês são um vendedor? Sim, gente, eu sou um vendedor nato. Eu amo vender, e vender é o que faz o Fincast estar aqui hoje. A gente quer vender muito para vocês, então vamos deixar uma coisa bem clara. Futuramente, quem sabe, vai vir algumas coisas, uma comunidade mais fechada para assuntos mais profundos, para aqueles que não se ofendem quando falar coisas, verdades, né? Porque o pessoal está acostumado a ouvir mentiras. Então sim, aqui também vai ter bastante venda. Esse também é um dos nossos porquê, porque se você não quiser pagar um preço para estar evoluindo, você não vai evoluir. Então, às vezes, quando vem aqui um conteúdo para você não faz sentido, porque você não está interessado profundamente naquilo ali. Quando você paga, vai fazer sentido, que você vai querer estar fazendo profundo. Não é para todo mundo, mas alguém consegue resultado com o que a gente falou aqui. Então, mais uma vez, eu, Ivo Guedes, queria agradecer vocês aqui. Rafa, deixar agora para te fazer o encerramento aí. Isso que tu falou é bem interessante. Eu também participei de uma mentoria uma vez e eu tive acesso a essa informação, e desde lá eu mudei a forma como eu atuo. Eu sempre procuro uma parte do meu salário, é uma porcentagem que eu considero indiferente, se é 1, 10, 20%, não existe uma análise quantitativa para isso, existe aquilo que tu quer, né? Eu pego esse valor e aposto em mim. Eu descobri que, através dos meus resultados, através da forma como eu penso, enfim, quanto mais eu faço isso, mais eu evoluo, mais eu consigo ter acesso a coisas que, quando eu não tinha esse pensamento, não aconteciam. Então, a gente precisa, sim, de pessoas que vão trazer o conhecimento, que vão te impulsionar para cima. Sempre vão ser pessoas, e o conhecimento tá aí, né, de uma forma superficial, mas que ele pode ser acessado através de vários outros tipos de plataforma, enfim, para que você tenha acesso ao seu desenvolvimento. Aquilo que nós falamos, você não vai chegar a gerente se não começar a se desenvolver como secretário. E a forma de se desenvolver é a busca do conhecimento. E existem pessoas, existem cursos, existem várias formas que você possa enxergar que para você faça sentido. Né? Tem que fazer sentido, né? Falamos isso no último podcast, né? Tem que Às vezes a gente lê um livro sem fazer sentido porque alguém postou, né? Enfim, isso que eu quero passar para vocês. Então, Rafael Trombini, agradeço aí o tempo que vocês estão deixando aqui com a gente, né? Somos muito gratos e queremos aqui entregar a informação, o que a gente tem de conhecimento, para que não só nós sigamos nessa nossa evolução, porque nós também estamos no processo, mas que vocês comecem, ou se já estão, vão caminhando com a gente. E a gente está aí para se ajudar, e esse é o grande propósito nosso, né? Fincast. É o Fincast. Finalizando com uma frase de impacto: você precisa descobrir quem você é. Ponto final. Então tá, pessoal. Um forte abraço a todos. Forte abraço. Seguimos para o próximo.
Quando você parar de olhar para o seu bolso,